Olá, me chamo Breno. Atualmente moro na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Mas esse fato aconteceu quando morava entre a cidade de Camancã e São João do Paraíso, que também fica na Bahia. Por lá, a fonte de renda é a agricultura. Tem muitas fazendas com plantação de cacau, e eu morava em uma fazenda dessas. Normalmente, nessas fazendas, existe um grande galpão de 2 andares, mais conhecido como secador de cacau, ou mesmo barcaça. E nessa fazenda havia um grande secador de cacau. Uma noite, minha irmã mais velha teve a ideia de que fôssemos dormir lá, por conta do calor. Lá, sendo 2 andares, poderíamos dormir com as janelas abertas. Então, logo cedo, por volta das 16 horas, vamos pôr os colchões lá, no 2º andar, para quando for noite, já estivesse tudo pronto. Por volta das 22 horas, fomos para o secador, e logo no começo da escada, onde subia para o 2º andar, deixei um copo de vidro, que estava bebendo café. E então subimos. Estava tudo normal. Ficamos conversando por algum tempo, até que escutamos tipo uma pessoa andar na parte de baixo do secador. Ficamos tranquilos, pois pensávamos que poderiam ser ratos. Só que os barulhos começaram a subir as escadas. A gente podia ouvir a tábua ranger com os passos. E logo após, ouvimos o copo que eu tinha deixado se quebrar. Como se alguém tivesse jogado ele na parede. Eu já estava morrendo de medo. E minha irmã e eu só ouvia sua respiração embaixo do cobertor. Respirava fundo, com muito medo. Depois ouvimos os passos, já no cômodo ao lado onde estávamos. Era um tipo de tela, onde secava o cacau. Então, aqueles passos caminhavam lentamente para perto do cômodo onde nós estávamos. Onde estávamos não tinha energia, estava bem escuro, mas era noite de luar. Com os olhos já acostumados com a escuridão, podíamos ver bem ao nosso redor. Foi quando eu olhei em direção à porta do cômodo onde estávamos, e lá estava a figura de um homem. Porém seu rosto estava deformado, e sua roupa havia muitas manchas de sangue. E aquilo fedia muito, a algo podre, como se tivesse um animal morto ali dentro. Eu dei um grito, e foi quando a minha irmã olhou e viu o mesmo que eu vi. Nós estávamos em desespero dentro do secador. De repente, aquela coisa sumiu do nada, como se nunca tivesse existido ou nunca estivesse tido ali. Então minha irmã e eu nos abraçamos e passamos o resto da noite acordado, pois não conseguíamos dormir. E nada mais foi visto naquela noite. No outro dia, logo pela manhã, por volta das 5 horas da manhã, quando o sol começou a iluminar ali dentro, nós levantamos e descemos as escadas. Foi quando vi que o copo que eu tinha deixado na escada estava uns 3 metros à frente, quebrado. As portas de baixo do secador estavam trancadas, como deixamos. Então saímos e fomos contar para os nossos pais o que tínhamos visto lá em cima daquele secador. Eles duvidaram, dizendo que foram ratos ou até mesmo nosso medo, mas nós sabíamos o que tínhamos visto. Depois de algum tempo, vizinhos de outras fazendas que moravam por perto nos disse que antigamente a fazenda onde morávamos era usada como cemitério, que fazendeiros e até mesmo os empregados que morriam eram enterrados por lá. Foi quando meus pais resolveram se mudar dali. Essa foi a última vez que estive naquela fazenda, mas o que vi e vivi por lá são coisas que levarei por toda a vida. Esse relato foi contado pelo amigo Carlos. Vou relatar aqui como se fosse ele me contando. Hoje moro na cidade de Camangã, na Bahia. Aqui é muito conhecido por ter muitas plantações de cacau. A região é conhecida como Costa do Cacau. Hoje tenho 48 anos e esse fato ocorreu comigo na década de 80, quando eu morava em uma fazenda, por volta do ano de 86. Lá tinha uma farinheira, que era ao lado da casa onde eu morava junto com os meus pais e irmãos. Todos nós trabalhávamos na fazenda e aos fins de semana fazíamos farinhas para vender na cidade, para podermos obter um lucro a mais no final do mês. Naquela semana trabalhamos e quando foi na sexta-feira, saímos para a plantação de mandioca.
Passamos o dia inteiro fazendo a colheita de raízes, para no sábado, bem cedinho, poder iniciar o processo da farinha. E assim foi feito. No fim da tarde, já tínhamos uma boa quantidade de raízes, e no sábado, bem cedinho, começamos a fazer a farinha. No fim da tarde já tínhamos uma boa quantidade de farinha e sairíamos para vender na cidade. Nessa noite meus pais saíram, foram visitar uns amigos, e eu e mais 3 irmãos ficamos em casa. Já era bem tarde da noite e começamos a ouvir uns barulhos estranhos do lado de fora. Meus irmãos queriam sair para ver o que era, mas não deixei. Ficamos olhando pelas frestas da casa, que era de madeira. Foi então que vimos uma enorme sombra negra se movendo em direção à casa de farinha. O irmão correu até a sala e pegou uma velha espingarda que usávamos para caçar. Ele queria sair para ir atrás da criatura que tínhamos visto. Eu não queria deixá-lo sair, mas ele era muito teimoso, abriu a porta e foi em direção à farinheira. Eu não tive escolha, peguei um candeeiro e o segui. Fomos nós dois até a farinheira. Quando estávamos quase chegando, ouvimos aquela coisa rosnar alto. Meu irmão então apontou a velha espingarda na direção dos barulhos e eu iluminei. Foi aí que vimos uma criatura com a cara de um cão negro e orelhas pontudas. Meu irmão, sem pensar 2 vezes, atirou na criatura, que saiu disparada em direção à mata aos fundos e logo em seguida ouvimos ela gritando de dor. Corrimos para casa e trancamos a porta e ficamos lá, em silêncio. Ficamos ouvindo os cachorros das fazendas vizinhas latir sem parar. Passamos o resto da noite acordado, mas não ouvimos nada. No domingo à tarde, meus pais chegaram e eu e meu irmão fomos contar o que tinha nos acontecido. O nosso pai ficou assustado. Se carou por um tempo e então disse: ele veio comer o resto da farinha que ficou lá na farinheira. Achamos que esse foi o real motivo da fera ter vindo até a nossa casa. Ela queria pegar a farinha. Olá, meu nome é Matheus. O relato que contarei a vocês aconteceu quando eu e minha família estávamos em uma viagem a Angra dos Reis. Atualmente moro em Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. E minha mãe tem uma casa na praia em Angra dos Reis. Sempre que tem uma folga, vamos para lá descansar um pouco, curtir a praia. Com a onda do coronavírus, acabei ficando sem trabalhar. Minha mãe já estava lá em Angra, então decidimos ir ficar para lá com minha mãe. Aqui moramos em apartamento e com crianças dentro de casa seria bem caótico. Lá a casa é bem grande, com um quintal maravilhoso e grande. Seria bem mais confortável para todos. Então no sábado levantamos cedo e partimos. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. A viagem estava tranquila. Íamos pelo caminho rindo, conversando, cantando e brincando com as crianças. No caminho até chegar em Angra, passamos por 2 túneis. E quando estávamos passando pelo primeiro túnel, eu olho para o lado e vejo perfeitamente um homem negro, alto, forte e com a cabeça decapitada. O susto foi tão grande que quase bati o carro. Olhei para o retrovisor e aquele homem estava lá, imóvel. Na hora não falei nada com minha esposa, pois não queria assustar meus filhos, mas percebi que minha esposa também havia visto algo. Ela estava pálida. Chegamos na casa da minha mãe, já mais calmo, chamei minha esposa e perguntei se ela tinha visto algo no túnel. Para minha surpresa, ela tinha visto o mesmo que eu. Um homem negro, alto, forte e sem a cabeça. Eu fiquei arrepiado com aquilo. Chamei minha mãe e contamos o ocorrido. E ela também me disse que já havia visto aquele homem naquele lugar, várias vezes. Acredito que aquele homem seja um espírito de algum escravo, pois aquele túnel é muito antigo e provavelmente tenha sido construído pelos escravos. O trabalho escravo sempre foi regado por muita crueldade. Talvez aquele homem tenha morrido ali mesmo, de algum acidente ou mesmo de tanto trabalhar. Essa foi a minha experiência com o sobrenatural. Fiquei muito assustado. Agora, sempre que tenho que passar pelo túnel, faço uma oração antes. Boa noite, sou Cláudio José, tenho 45 anos e moro na cidade de Ingazeira, Pernambuco.
O relato que contarei hoje aconteceu com meu pai, há uns 40 anos atrás. Segundo ele, nunca esquecerá desse tempo e do que viveu. Na época morávamos em um sítio em Carnaíba e tínhamos alguns vizinhos, mas entre todos eles tinha um que me dava medo só de lembrar do rosto dele e de suas atitudes, que eram bem estranhas. No geral, ele era um homem calmo, de poucas amizades e não costumava falar com os outros, mas ele tinha um contato maior com meu pai. Todos da região criavam animais. Meu pai tinha algumas cabras e galinhas, e a maioria dos produtores soltavam seus bichos de manhã para andar e fechava à noite. Soltava por volta das 5 horas da manhã e trancava por volta das 4 horas da tarde. Certo dia, esse nosso vizinho soltou seu pequeno rebanho e não trancou. Achamos estranho, pensamos que ele havia viajado, mas que voltaria logo. Ficamos preocupados, pois se passou um dia e nada do vizinho aparecer e fechar seu rebanho, onde já se viu soltar animais e não fechar, ou não deixar ninguém para cuidar, podia lhe acontecer algo. Meu pai resolveu ir na casa do vizinho, para ver se tinha acontecido alguma coisa com ele, se ele estava doente, precisando de alguma ajuda. Ao chegar na casa, meu pai avistou uma pequena luz de candeeiro, e ao andar em volta da casa, meu pai passou em frente a uma janela. Nesse momento, ele começou a ouvir gemidos seguidos de rosnados, mas quando ele olhou pela janela, não tinha nada lá dentro, só o candeeiro aceso lá no fundo. Do nada, meu pai ouviu outro rosnado, dessa vez mais forte. Ele ficou com medo e resolveu sair dali. Chegando em casa, ele nos contou pensando que poderia ser um cachorro ou algum outro bicho que estava dentro da casa do vizinho. Depois de um tempo, o vizinho apareceu e meu pai foi lhe perguntando o que havia acontecido. Ele disse que tinha saído para fazer algumas compras na cidade. Meu pai, desconfiado, não acreditou, pois ele havia demorado mais de um dia. Depois de um tempo, o vizinho se mudou para outra cidade e, com o passar dos meses, nessa cidade, os moradores começaram a relatar a aparição de uma criatura vagando pelas ruas. Segundo os moradores, era um cachorro grande, negro, com orelhas pontudas, andava em forma de cachorro e de humano e deixava pelas ruas de terra da cidade pegadas enormes, de mais ou menos 30 centímetros. Esse foi o relato do meu pai. Ele não falou o nome da cidade nem do vizinho, para preservar a identidade do vizinho. E a cidade, por ser pequena, todos se conhecem. Olá, meu nome é Carla, sou do Rio de Janeiro. Estou enviando um relato que aconteceu com uma amiga minha. Eu fui para um distrito de Magé, um sub-bairro dentro da cidade, em um sítio de chão de terra batido. Fomos eu, uma amiga, a irmã dela, a sua mãe e um primo. Em uma sexta-feira à noite, chegando lá, animação total. Na época eu era católica e estava com um cordãozinho de terço que tinha ganhado da minha avó. Chegamos, arrumamos as coisas no quarto e bateu aquela fome. Lá era uma casa separada, com os quartos, uma sala e banheiros, a piscina na frente e no quintal outra casa, mais afastada, que era do caseiro, que porventura não estava lá. E a cozinha separada, de frente para a piscina no quintal. A cozinha não ficava dentro de casa. Eu e minha amiga estávamos na cozinha fazendo macarrão, quando escutamos um barulho. Como nesses lugares tem um monte de cachorro na rua, nem fomos olhar. Continuamos lá, fazendo o bendito macarrão para janta. Quando ficou pronto, ela foi avisar o pessoal que estava na sala. Eu já fui me servindo, porque estava com muita fome. Até que minha amiga solta um grito e volta correndo para a cozinha, dizendo que tinha um bicho enorme lá fora e que ela não sabia o que era. Eu até ri e disse para ela parar de besteira. Que ironia, quando saí da cozinha para ver o que era, só vi um negócio preto, peludo e enorme, que ficou um tempo parado olhando pra gente, e depois saiu correndo. Eu sei que eu nem conseguia sentir as minhas pernas. Meu sangue parece que parou de correr nas minhas veias. Levou horas para esquecer isso e conseguir jantar. Jantamos e quando deitamos, para completar o susto, a casa toda fechada, começamos a escutar um barulho, como se alguém estivesse andando por volta da casa, meio que rondando. O primo da minha amiga até pegou uma peixeira para ir lá para fora, mas ninguém deixou.
Sabe aquelas janelas de madeira que tem umas frestas? Olhamos e realmente tinha algo lá fora. Aquele negócio preto andando em volta de casa. A alma saiu do corpo de novo. Rezamos, rezamos, rezamos até pegar no sono e achar que estavam sonhando ou delirando. Entre Viamão e Porto Alegre existe um parque chamado Sandy Highland. Esse parque tem como manto histórias de monstros e assombrações de toda a natureza. Lobisomens e criaturas sombrias povoam os campos do parque, que possui uma beleza que é acompanhada de medo e receio ao caminhar pelas trilhas que costuram o parque entre as matas de eucalipto, entre outras espécies nativas. Em sua extensa área, poucos conhecem suas trilhas e caminhos, ou sequer sabiam sobre seus mistérios e casos de assassinatos em suas dependências. A rádio, no final dos anos 80, noticiou sobre um animal de aparência canina, de grande porte, com pelos negros, que corria pelas matas e deixava grandes pegadas pelas estradas e trilhas de chão batido. Avistamento de uma mulher que tinha o corpo coberto de pelos, que corria por cima dos quiosques, ou de um homem velho que lembrava um eremita, que abordava as pessoas que andavam no parque em noites de lua crescente com seu cajado. Mas a pior assombração aparecia no centro da barragem, em noites de lua cheia. Era uma senhora, com um lenço na cabeça e roupas da época, sentada numa cadeira de balanço, costurando numa antiga máquina de costurar. A aparição esta aparecia dentro de um velho barco de madeira. O parque, mesmo durante o dia, provoca medo e tensão em determinados locais. Não se percebe a presença de nenhum animal ou sons de folha ou galhos a balançar, mas a sensação de estar sendo observado é constante, e por dentro das matas, o que quer que seja, se fará perceber ao som de suas passadas pisando de uma vegetação seca e afastando galhos vindo em sua direção. O aumentar de seu caminhar à medida que seu medo fizer aumentar seus passos ou correr. Então, os convido. Venha visitar e conhecer o parque, na parada 38, do município de Viamão. E lhe prometo uma experiência inesquecível. Me chamo Thaís e o relato que contarei aconteceu comigo quando eu ainda era adolescente. Eu e meu irmão estudávamos no período da manhã. Minha mãe nunca acordou a gente. Nós sempre tivemos responsabilidade de acordar sozinho, tomar banho, preparar o nosso lanche e ir para a escola. A escola era bem perto de nossa casa, então íamos caminhando. Como de costume, acordei, tomei meu banho, me arrumei, passei na cozinha e preparei meu café. Estranhei que meu irmão não tinha acordado, mas como era nossa responsabilidade, não lhe acordei. Fui para a escola. Chegando lá, a escola ainda estava fechada, a lanchonete da frente também. Achei estranho, mas resolvi voltar para casa. Imaginei ter errado a hora. Quando entrei em casa e fui olhar a hora, realmente ainda era muito cedo. Faltavam 2 horas para as aulas começarem. Resolvi sentar no sofá e esperar da hora ali mesmo. Então, quando olho para a poltrona, tinha um senhor sentado ali. Era o meu avô, que havia falecido há 5 anos. Ele começou a conversar comigo, perguntar como estava na escola. Que conversa gostosa que eu tive com meu avô. Fiquei ali um tempão. Ele me abraçou e foi muito bom. Nisso minha mãe apareceu e me perguntou com quem eu estava conversando. Eu respondi, com meu avô. Ele está sentado aqui do meu lado. Mas minha mãe não o via. Só eu conseguia ver meu avô. Nisso, ele se despediu de mim e sumiu em uma fumaça branca. E minha mãe começou a brigar comigo, falando que estava inventando. Mas eu sei que foi real. Meu avô morreu inesperadamente no hospital, sem se despedir de ninguém. Nós éramos muito ligados e sempre fui a queridinha do meu avô. Acho que ele quis se despedir de mim, porque ele nunca mais voltou.
Boa noite, me chamo Maria, moro em Curitiba e vou contar um relato que aconteceu com o filho caçula. Ele se casou, mas teve que morar por um tempo comigo em minha casa, pois sua namorada estava grávida e eles não tinham onde morar. Depois de um tempo conseguimos comprar uma casa. Na verdade era mesmo um barraco, cheio de frestas. Meu filho já tinha sua segunda filha. Arrumamos esse barraco para ficar mais ou menos habitável para uma família normal. O barraco ficava em um beco bem grande e escuro. Já era tarde da noite, de madrugada para ser exato. De repente meu filho ouviu um barulho atrás de sua casa. Uns gemidos misturados com ossos se quebrando. Um ser agonizando, parecia que estava com muita dor. Meu filho logo disse para sua esposa: "Tem um homem se transformando em lobisomem ali atrás." Ela com muito medo disse: "Para de ser idiota, não sabe que eu tenho medo?" Ele riu e falou para ela ficar quieta. Pegou seu facão e foi lá fora ver. Foi bem devagar para não ser percebido pela criatura. Chegando no corredor, que já havia ouvido vários relatos de coisas estranhas ali, ele viu que tinha uma coisa muito grande, ao lado de uma cerca feita de tábuas velhas. Aquela coisa que estava atrás da casa dele estava se arrastando, gemendo e grunhindo. Através das frestas desse cercado deu para ver que aquilo não era humano. Tinha pelos falhados pelo corpo. Era gigante, uma coisa horrível. Antes que aquilo percebesse que estava ali, ele foi lentamente voltando para trás. Ele foi ver o que era, porque mesmo desconfiado de ser um lobisomem, ele não acreditava. Achava que era alguma pessoa que estava ferida e precisando de ajuda. Mas na verdade, aquilo era uma pessoa se transformando em lobisomem. Meu filho é evangélico e não acredita nessas coisas, mas a partir desse dia, ele passou a acreditar. Esse é mais um relato do beco da favela, onde já foi visto e relatado por várias pessoas diferentes. Minha família era muito rígida, e quando eu era adolescente, por mais que quisesse, raramente me divertia. Meus pais não me deixavam fazer quase nada. Aos 17, decidi ir em uma festa que acontecia em uma cidade vizinha. Era uma festa popular que ocorria todos os anos e reunia tanto o pessoal da área urbana quanto as pessoas da área rural. Todos os meus amigos estariam lá. Comprei o ingresso e, sabendo que não teria permissão para sair de casa, planejei uma saída escondida. Minha mãe descobriu meu plano e proibiu qualquer movimentação. Arrasada, chamei minha melhor amiga e ofereci o ingresso que tinha. Ao menos ela se divertiria no meu lugar, pensei. Para garantir que não tivesse dificuldade de chegar, dei também o valor da passagem para pagar a van que levaria as pessoas da minha cidade para a festa. Naquela noite, lotada de pessoas animadas para chegar à festa, em uma curva da estrada, a van capotou e caiu em um precipício. Minha amiga não resistiu e morreu na hora. O acidente chocou a região e minha família ficou muito aliviada. Estavam convencidos de que a rigidez de minha mãe havia salvado a minha vida, mas eu só pensava na minha amiga. Ia para a cama todos os dias chorando muito. A mãe dela me responsabilizava pela morte, e eu também. Uma semana depois do desastre, no meio da noite, acordei com um barulho estranho no chão de madeira, como estalos. O piso do meu quarto parecia estar se abrindo. Em seguida, senti algo ou alguém deitar ao meu lado da cama. O que quer que fosse, era real, pois senti o frio na pele do braço, assim que aquilo encostou em mim. Era como o contato de outra pele, mais gelada e muito pegajosa. De repente, meu quarto foi invadido por um cheiro podre forte. Eu estava com muito medo e não tinha coragem nem de abrir os olhos. Mesmo sem olhar para o lado, tive a certeza de que era o espírito de minha amiga. Sabia que ela não iria me fazer mal, mas também não queria que ela ficasse ali. Comecei a rezar com muita concentração, sem me mexer nem fazer nenhum som. Os olhos continuavam apertados. Depois de um tempo, ela desapareceu. Não sei explicar como foi embora, mas não estava mais lá.
Na época, a culpa tinha tomado conta da minha vida e eu me sentia muito mal. Hoje interpreto que ela provavelmente foi até meu quarto para me dizer que estava tudo bem e que eu não era responsável pela sua morte. Nunca mais tive nenhum contato com espíritos, mas até hoje eu não consigo falar o nome dessa minha amiga, nem pensar muito nela, com medo de que ela apareça novamente.